Escândalo na família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, pode acabar com o mandato do atual presidente. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu agora. Nós que estamos acostumados aí a não ver a família do Lula muito envolvido na política, né? Vocês sabem que os filhos não se envolvem na política e, de certa forma, é algo, sabe, plausível, né? Porque evita escândalos como nós vemos aí, às vezes, em famílias de políticos que acabam colocando os filhos, a esposa, enfim, todos os seus entes nesse sistema que vocês sabem que causa prejuízos altíssimos ao Brasil todos os anos. Agora, ver a própria família do Lula envolvido nesse escândalo é algo que realmente me deixou chocado. Eu vou trazer para vocês a partir de agora todas as informações, os detalhes e quem é esse familiar de Lula que provavelmente está aí ajudando a acabar com o mandato de Lula. E não só isso, tá? Ano que vem vocês sabem que ele tem intenções de se candidatar à reeleição. E com essas informações que eu vou trazer para vocês a partir de agora, isso tudo pode mudar. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, quase 180 milhões de visualizações. Bem, vamos então direto ao assunto, gente. Eu estou falando de nada mais e nada menos de um dos irmãos do presidente Lula, tá? Que ele nunca se candidatou a cargo público, isso todo mundo sabe, né, gente? Agora, ele sempre mexeu os pauzinhos dele por detrás dos bastidores. E olha o que aconteceu agora. Sindicato ligado a irmão de Lula forjou assinaturas de idosos, diz CGU. Documentos da CGU obtidos pelo Metrópolis mostram que 96% dos aposentados cadastrados no Sindinap negaram ter dado aval ao desconto em folha. A Controladoria Geral da União, a CGU, vê fortes indícios de falsificação de assinaturas de filiação ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, ligado a um dos irmãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A entidade, que tem José Ferreira da Silva, o Frei Chico, como vice-presidente, é investigada por descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A CGU não apontou o número exato de assinaturas forjadas, mas vê como um dos principais indícios a falta de reconhecimento em massa. Mais de 96% dos 184 mil beneficiários relacionados ao Sindinap negaram ter dado aval ao desconto em folha, mostram documentos obtidos pelo Metrópolis. O montante corresponde a 177 mil aposentados e pensionistas. Os números confirmaram aquilo que de mais indícios já vinham apontando. A expressiva maioria dos descontos que eram realizados nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS estava sendo feita sem autorização dos seus titulares, frisou a CGU. Procurado pela coluna, o Sindinap não respondeu até a publicação dessa reportagem. Outra imputação da fraude passa pelo suposto envio de termos de adesão inidôneos ao INSS e a empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev. Também não houve validação biométrica. Em ambos os casos, a CGU apontou para a imposição de barreiras na investigação e na fiscalização. A ausência desses elementos compromete a validade da assinatura, pois impede a verificação da identidade do suposto signatário e da integridade do documento assinado. Prosseguiu o documento. A CGU notou ainda a criação retroativa de documentos. O registro da data de autorização do desconto de mensalidade associativa de uma pessoa ocorreu em 10 de maio de 2023, às 13h52 da tarde, enquanto os métodos indicam a abertura do arquivo em 28 de junho de 2024, às 15h58. A produção dos PDFs se deu nesse dia ou em 1º de julho de 2024. Isso é, depois do pedido do INSS. Gente, o irmão do Lula aí, né, se metendo numa confusão muito grande, e isso prejudica o Lula, né? Porque, principalmente agora, né, que nós estamos aí caminho de uma reeleição para o presidente atual,
que poderá acontecer ano que vem, mas se muitos escândalos vierem à tona, isso tudo pode mudar e o Lula aí e se aposentar de uma vez, né, e dar a oportunidade aí talvez ao Tarcísio de Freitas para ser o novo presidente brasileiro o ano que vem. Parte das assinaturas eletrônicas foi classificada como inválida diante da falta de elementos técnicos, como endereço IP ou geolocalização que pudessem autenticar a origem e a autoria delas. Outros elementos incluem adesões de crianças e adolescentes, o que é proibido, a não ser em caso de decisão judicial. Não obstante, o alto percentual de descontos, as entidades contestaram a minoria dos não reconhecimentos dos segurados no meu INSS e pela Central 135. O que importa em reconhecimento tático da irregularidade de todos os casos de ausência de contestação, informou a CGU. Como revelou a coluna de Fábio Serapião no Metrópolis, o Sindinap mentiu ao afirmar que os integrantes do sindicato não eram parentes de membros do poder. Frei Chico, que até então era diretor nacional de representação dos aposentados anistiados, assinou o documento em julho de 2023, 6 meses após Lula se tornar presidente pela terceira vez. Ao omitir o veículo de parentesco direto entre um de seus dirigentes e o presidente da República, o sindicato criou um ambiente de aparente irregularidade que induziu aos órgãos públicos ao erro, dificultando a verificação objetiva do cumprimento dos critérios legais. Tal omissão impôs barreiras adicionais à atuação dos agentes de fiscalização-controle, que, diante da declaração falsa, foram impedidos de identificar de imediato a incompatibilidade legal existente, destacou. Bem, a nota técnica resultou de investigação sumária preliminar e trouxe a recomendação de abertura de processo administrativo de responsabilização. As punições previstas conforme o marco regulatório das organizações da sociedade civil passam por advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade além de multa. Segundo a CGU, os atos lesivos podem enquadrar o Sindinap na lei anticorrupção, em que a responsabilidade não depende de prova de dolo ou culpa, basta a existência de benefício e ou nexo de casualidade entre os ambos. Que situação, né, gente? O Lula deve estar com muita vergonha do irmão dele, né? Como é que frauda aí tantos milhares de aposentados, né, que tomaram um prejuízo muito grande, agora estão aí recuperando esse dinheiro devagar, mas só Deus sabe se realmente todos conseguirão ter acesso a esse dinheiro, né, de volta algum dia, né? E o que me deixa mais triste é saber que o irmão do Lula está envolvido nessa situação toda. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa história toda e esse escândalo aí na família de Lula. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!